Oi, oi, tô aqui de novo e esse é o último vídeo dessa série que fala sobre emagrecimento e aqui eu vou fazer só um resuminho de tudo que eu falei até agora e focar um pouco mais então no que a gente precisa fazer para ter sucesso no emagrecimento. Então, só para relembrar, né? Eu espero que tenha ficado claro então que contar calorias nesse processo todo é o que menos importa, é o menos relevante e muitas coisas influenciam no processo de emagrecimento, então só restringir caloria ou só aumentar o gasto energético não vai ter uma resposta significativa no processo de emagrecimento. A gente sabe que esse método é bem falho, então a gente precisa se preocupar com muitos outros parâmetros. E aí os principais que eu citei aqui, porque é claro que muitas outras coisas influenciam também no processo, mas eu tentei abordar o mais relevante pra gente, seria essa resposta hormonal. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é se preocupar principalmente com o controle de insulina, tentar liberar quantidades mais baixas de insulina. E a gente faz isso comendo pouco ou nenhum carboidrato refinado e açúcar, então tentar tirar esses itens da dieta e tentar ingerir alimentos com uma carga de carboidrato menor, então um teor de carboidrato menor. E o carboidrato naturalmente presente nos alimentos, ele já vem numa carga mais baixa. Então, se a gente comer carboidrato proveniente de frutas, de vegetais, de hortaliças, de alguns grãos, de uma certa forma, a gente vai ter uma ingestão mais baixa de carboidrato. O problema é o carboidrato na forma isolada, é o carboidrato vindo de açúcar e de farinhas. Então, o primeiro passo é tentar diminuir essa liberação excessiva de insulina, que atrapalha o emagrecimento. E aí, o segundo passo, como eu falei, é tentar modular a inflamação. E aí, a gente consegue melhorar esse nível de inflamação no organismo, diminuir a inflamação, que está diretamente associada com a obesidade, através da dieta. Então, diminuindo a ingestão de alimentos processados, de açúcar refinado principalmente, de farinhas, de produtos químicos de uma forma geral. Algumas gorduras têm um efeito pró-inflamatório muito ruim, então gorduras processadas, frituras, óleos refinados. Então, se a gente conseguir tirar isso da alimentação e incluir mais comida de verdade, que é o que eu sempre falo, então tentar incluir mais vegetais, mais hortaliças, mais alimentos com um teor de compostos anti-inflamatórios. Isso vai gerar uma resposta benéfica na diminuição dessa inflamação, para quebrar aquele ciclo que eu expliquei de inflamação, resistência à insulina e obesidade. Então, o segundo passo é esse, é tentar, de uma forma geral, diminuir esse quadro inflamatório crônico do organismo. E aí, o terceiro passo é a gente tentar melhorar a saúde do nosso intestino, e aí a conduta é mais ou menos a mesma do que eu falei agora. Seria, então, tentar aumentar a ingestão de alimentos ricos em fibras. Os próprios fitoquímicos, os compostos antioxidantes que a gente tem nos alimentos, eles melhoram essa microbiota também. E tentar diminuir a ingestão de produtos alimentícios, de alimentos refinados, porque tudo isso piora a saúde do intestino. E aí alguns detalhes, né? Algumas pessoas, por exemplo, elas têm tendência a ter alergia a alguns tipos de alimentos. E tem alimentos que têm um efeito alergênico um pouco maior. E aí isso é muito individual. Então cada indivíduo vai reagir de uma forma diferente a certos tipos de alimentos. Por isso que a dieta precisa ser individualizada. E aí a partir disso a gente consegue encontrar um equilíbrio, um plano alimentar que se adeque melhor ao paciente para conseguir modular essa microbiota de uma forma adequada. E aí em alguns casos a gente precisa inclusive repor bactérias boas. Por exemplo, depois de um tratamento com antibiótico. Ou em indivíduos que têm uma alimentação ruim já por muito tempo e estão mudando a alimentação, mas essa mudança de microbiota às vezes demora um pouco. Tem tão pouca bactéria boa que esse processo não acontece em 1 ou 2 ou 3 semanas. E às vezes repor bactérias boas pode ajudar muito, na forma de suplementos, na forma de alimentos fermentados, como laticínios fermentados, iogurtes, ou até o próprio kefir, que é um alimento que eu acho que é sensacional, que ajuda muito nesse processo de recuperar a microbiota. E aí eu posso depois falar especificamente sobre o kefir em outro momento. Mas, de uma forma geral, tentar melhorar a saúde do intestino também, porque a gente sabe que essas bactérias têm um impacto significativo nesse processo de emagrecimento. Bom, e aí manter essa alimentação variada, equilibrada, com muitos vegetais, muitas hortaliças, muitos alimentos com uma densidade nutricional boa, vai evitar também deficiências nutricionais, que é o quarto aspecto que eu falei. Então, garantir uma boa ingestão de nutrientes, de compostos bioativos,
de componentes anti-inflamatórios na dieta, de vitaminas e minerais, também é um passo muito importante nesse processo de emagrecimento. Não adianta a dieta ser restritiva e não ter nutriente para o metabolismo funcionar. O processo de emagrecimento não vai acontecer de qualquer forma. E aí, finalmente, além de fazer tudo isso, que eu já falei, com a alimentação, tentar aumentar o nível de exercício, de atividade física. Então, começar devagar mesmo, para quem não pratica, ou para quem já faz alguma coisa, tentar avaliar se a intensidade está correta, se a prática é a melhor, é a mais eficiente para esse processo. É claro que qualquer exercício é benéfico, mas se o intuito é o emagrecimento, talvez a prática que você está fazendo agora não seja a mais eficiente para estimular o processo de emagrecimento. Então, avaliar tudo isso também é importante. E aí, juntando essa melhora na qualidade da alimentação, muito mais do que no valor calórico, então melhorar a qualidade e garantir uma boa prática de atividade física, fazendo tudo isso, com certeza o processo de emagrecimento vai acontecer de uma forma muito mais satisfatória. E aí é por isso que a nutrição funcional também bate muito nessa tecla de melhorar muito mais a qualidade do que a gente come e de garantir que a alimentação seja muito nutritiva, muito variada e focar também no efeito que a alimentação tem na modulação do nosso metabolismo, no perfil hormonal, na saúde como um todo. Então, se a gente se preocupar com tudo isso, a parte de caloria, de saldo, de déficit energético, acaba não sendo tão relevante. Ela é importante, sim, mas não é o principal fator. Bem, então é isso. Essa série de vídeos chegou ao final. Eu espero que depois de assistir todos esses vídeos tenha ficado um pouco mais claro para você que não é tão fácil emagrecer. Não depende só de restrição energética e quem não consegue emagrecer não é porque é preguiçoso ou porque come demais ou porque não tem força de vontade. Muitos outros fatores influenciam nesse processo de emagrecimento. Por isso que ele é tão complexo, ele é multifatorial e é por isso que é tão difícil, né, em alguns casos. Bom, eu vou ficando por aqui. E qualquer dúvida que você tiver, pode escrever para mim aqui nos comentários, tá? E se tiver gostado desse vídeo e de todos os outros, por favor, dê um like para mim. E a gente se encontra aqui no canal nos próximos vídeos. Beijo grande, tchau, tchau!